Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula vamos apresentar uma sugestão de atividade que tem por objetivo melhorar a oralidade de vocês, a locução verbal, né? Então a gente sabe que não é muito comum a gente oferecer aos estudantes esse tipo de atividade que oportunizem a eles o direito de falar em público, de expor uma opinião e com isso melhorar a proficiência na linguagem oral. Então a gente vai sugerir que vocês façam uma apresentação de um júri simulado. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, parabenizo a todos por estarem aí assistindo às nossas videoaulas e realizando as atividades. Percebam que cada atividade tem aí um preparo especial para vocês, sempre pensando em fazer com que vocês desenvolvam determinadas habilidades, né? Seja com relação à produção escrita da nossa língua portuguesa, seja com relação à interpretação textual e hoje, em especial, vamos oportunizar aí o desenvolvimento da oralidade, da linguagem falada por meio da apresentação de um júri simulado. Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. Então a ideia é compreender o que é um júri simulado e fazer a apresentação de um júri simulado. Então, para início de conversa, né, vocês sabem o que é um tribunal do júri? Por que o tribunal do júri é importante para a sociedade? Vejam, nós temos duas imagens ali que mostram, né? Numa primeira imagem temos as pessoas que compõem o tribunal do júri, que vão fazer o julgamento de valor com relação a determinado assunto, né? Ali temos a presença de uma pessoa que parece desenvolver ali o papel do advogado, né? Ou do promotor de defesa ou promotor de acusação, né? Temos aqui na segunda imagem a presença de uma juíza, né? Ela está ali com aquele martelo que indica, né, o momento em que os juízes vão dar o veredito final, ou seja, vão dar a decisão final de uma sentença, né? Então temos a presença dessas imagens aqui que contribuem para que nós possamos fazer aí uma apresentação, uma simulação aí de um tribunal também, de júri, né? Então só para a gente saber mais, o tribunal do júri é composto por um juiz, presidente e 25 jurados, dos quais 7 serão sorteados para compor o conselho de sentença e terão o encargo de afirmar ou negar a existência do fato criminoso atribuído a uma pessoa. Assim é o cidadão, sob juramento, quem decide sobre o crime. Essa decisão do jurado é de acordo com a sua consciência e não segundo a lei. Né? Omitimos aqui alguns fragmentos desse texto, né? Mas é possível saber mais fazendo pesquisa aí sobre o funcionamento de um tribunal de júri. Então vejam, dessa forma, o tribunal do júri significa um mecanismo do exercício da cidadania e demonstra a importância da democracia na sociedade. Isso porque o órgão permite ao cidadão ser julgado por seus semelhantes e, principalmente, por assegurar a participação popular direta nos julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário. Então vocês têm aí a indicação do site para fazer a leitura na íntegra, né, a respeito do que é o tribunal do júri. Então, agora que você já sabe, né, ou tem uma noção do que é um tribunal do júri e o papel dos jurados, compreenda o que é um júri simulado. Então, veja, no tribunal do júri, os jurados decidem se a pessoa em julgamento é culpada ou inocente. Em um júri simulado escolar, porém, os temas podem ser outros, né? Então, num júri simulado que vocês podem simular aí numa situação de atividade escolar, não precisa necessariamente ter a presença de um réu que cometeu um ato infracional, né? Vocês podem ter outros temas, ou seja, outros assuntos que podem ser polêmicos e podem aí originar opiniões favores e opiniões contrárias. Então, esse tema que a gente vai sugerir é um tema mais light, mais leve, né? Sobre, por exemplo, o que vocês pensam a respeito das vantagens e desvantagens de ter os livros impressos ou ter os livros digitais, né? O que vocês preferem? Vocês preferem tocar no livro físico, folhear as páginas, sentir o cheiro do livro, né? Principalmente quando ele é novinho, né? Ele tem aquele cheiro que desencadeia um prazer, né, pela leitura, de tocar no material novo, sentir a textura, né? O livro que é impresso também, ele nos permite ler de qualquer lugar, né? Se você for passear numa praia, numa chácara, numa fazenda, em locais que não tenha rede Wi-Fi, que não tenha acesso à internet, vocês conseguem fazer a leitura do livro impresso.
Agora, o livro digital, por sua vez, né, ele pode apresentar algumas vantagens, né, a facilidade de você fazer o download, abrir de um smartphone ou de um notebook, um desktop computer, enfim, você tem essa possibilidade de fazer a leitura no ambiente virtual. Porém, tem que tomar alguns cuidados com relação, por exemplo, ao excesso de brilho, para não cansar a visão, né, para não desenvolver aí alguns sintomas oftalmológicos, como aí a hipermetropia, né, que às vezes a pessoa começa a fazer a leitura e percebe que as letras meio que inclinam para a direita, e isso pode ser o desenvolvimento ali de uma patologia oftalmológica que depois vai requerer a necessidade do uso de óculos, né? Às vezes as pessoas têm até dor de cabeça quando ficam muito tempo na frente do computador, na frente da tela, com aquela luminosidade toda, fazendo leituras. Então, existem algumas desvantagens do livro digital, né? Além do que, né, se você estiver num lugar que não tenha acesso à internet, você não vai conseguir realizar a leitura, né, a menos que você tenha salvo aí, né, offline. E também a gente tem outras situações, por exemplo, que quando você está lendo o livro digital, aparecem algumas notificações, né, e aí o leitor fica tentado a estar vendo outras mensagens das redes sociais, né, ou mensagens de grupo de WhatsApp, e se distrai, né? Então, às vezes, no ambiente virtual você tem esses distratores, o que no livro impresso você não tem, né? Porque o livro impresso, ele te permite uma concentração maior e permite a leitura fluir melhor também, né? Então, vamos continuar aqui com a propositura do nosso tema. Vamos ver passo a passo aqui como que a gente sugere para vocês, tá? Então, mais uma vez trouxemos aqui, né, algumas imagens, né, que lembram o que é um júri simulado, ali as pessoas, né, com balões de diálogos, né, outra imagem aqui também revela, né, olha o quanto que as pessoas estão com as suas expressões faciais demonstrando bastante atenção e uma certa tensão também com relação a como fazer o julgamento. Então, o júri simulado é a simulação de um tribunal judiciário, conforme nós já dizemos, né? Já dissemos para vocês. A ideia é que vocês possam se dividir em 3 grupos, né? 2 debatedores e um júri popular, e discutir sobre um tema até chegar a um veredito, a uma decisão final. O papel do mediador, né? Então tem que ter a presença de um mediador, que pode ser um professor ou convidado, cujo papel é o quê? Coordenar a prática, delimitando o tempo para cada grupo defender a sua tese e atacar a tese defendida pelo grupo oponente, né? Então, lembrando que a tese é a defesa da opinião do ponto de vista. E agora é a vez de vocês, né? Então, qual que é o nosso tema sugerido para o júri simulado? O tema é a leitura de e-books, né? Então, vamos fazer o planejamento. Então, é uma atividade oral, né, que visa desenvolver aí a proficiência locucional da linguagem oralizada. O tema aí é júri simulado, né? A gente tem aí a leitura de e-books, né? A gente está especificando bem o nosso tema, então não vamos trabalhar nesse momento com a leitura dos livros impressos, mas sim com a leitura de e-books, pensando aí nos prós e nos contras, e entendam melhor a função de cada participante do júri simulado. Então, ó, dividir a turma em 3 grandes grupos é uma boa sugestão, né? Depende do número de alunos, fica a critério aí do professor ver as condições necessárias, né? Cada grupo deverá ter 2 acusadores, 2 defensores, um mediador, os jurados e o público da defesa e da acusação. A acusação começa com tempo pré-determinado. Vamos fazer o seguinte, galera, eu vou dar um tempinho para vocês anotar aí essas dicas do nosso atividade mão na massa, ok? Anotem bem, né, e aproveitem para tirar a dúvida com os professores, com os colegas, caso vocês não tenham entendido com clareza o papel aí das pessoas que vão estar presentes nessa simulação de tribunal de júri, ok?
E aí, pessoal, deu tempo de vocês anotarem? Vou dar mais um tempinho para vocês continuarem com as anotações para entender direitinho o papel desempenhado por cada um, ok? Então vamos para o próximo slide. Tá aí, né? Então vocês vão discutir aí a leitura de e-books, né? E aí vocês têm mais essas dicas aí para seguir esses passos para a elaboração do trabalho de vocês. Mais um tempinho aí para as anotações.
E aí, deu para anotar bem, pessoal? Aproveitaram para tirar as dúvidas? Então, continuando para a gente entender melhor. Vejam, o mediador, qual é a função dele? Ele dirige e coordena o andamento do júri. Já a acusação formula, obviamente, as acusações contra o que está em discussão. A defesa faz o quê? Defende respondendo aos acusadores, né? E se houver testemunhas, elas podem falar a favor ou contra o que está em discussão, de acordo com o que tiver sido combinado. O que o corpo de jurados faz? Ele ouve todo o processo e vota, certo ou errado, sim ou não. A quantidade do corpo de jurados deve ser constituído por um número ímpar, 3, 5 ou 7, para que um possa desempatar. O público pode ser dividido em dois grupos, né? A defesa e a acusação. Eles auxiliam os advogados a prepararem os argumentos para a acusação ou para a defesa. E durante o júri, acompanham em silêncio. Então, o que fazer no momento da apresentação? Procurem utilizar a forma padrão da língua portuguesa, falar pausadamente, pronunciando bem as palavras, ajustar o tom de voz, né, para que todos possam ouvir, e durante as respostas, utilizar argumentos baseados em exemplos. Não pode interromper a fala dos colegas, né? E tentem formular perguntas e contra-argumentos ao grupo opositor a partir dos argumentos apresentados por ele. Vamos ver alguns exemplos de argumentos? Olha aqui, argumento de acusação. Por exemplo, ler e-books exige equipamentos caros e consumo de energia elétrica. A defesa, a leitura de e-books atrai cada vez mais leitores, principalmente os jovens. Uma acusação agora, outra, né? Apesar dos livros digitais serem mais interativos, essa qualidade pode prejudicar a leitura, principalmente no caso dos mais jovens. Já para a defesa dessa acusação, a gente tem a seguinte ideia: ler os e-books pode atrair novos leitores e motivar a garotada a ler mais, incluindo livros impressos, né? Então agora vocês têm que fazer, antes de finalizar o trabalho, a avaliação, né, do trabalho de vocês. Então eu vou deixar esse slide para vocês anotarem aí as nossas dicas para fazer essa avaliação antes de finalizar.
E aí, pessoal, foi possível anotar as nossas dicas, né? Então é sempre bom a gente lembrar a importância de vocês respeitarem o turno de fala nesse tipo de atividade, né? Não tem como duas pessoas falarem e serem ouvidas ao mesmo tempo numa simulação de júri simulado, ok? Então, nessa aula, né, a gente trouxe aí a possibilidade de vocês desenvolver a oralidade, né? Fizemos uma simulação de júri simulado e o apresentamos. Espero que tenham gostado e até breve.